O Bolsonaro escancarou a sua tática desesperada. O Bolsonaro está desesperado. A tática do Bolsonaro é a tática de quem está desesperado porque sabe que vai cair e que não se segura por muito tempo. Eu falei isso aqui ontem, mas logo depois que eu postei o vídeo veio um novo ato da tática do Bolsonaro, que é o quê? É o motivo. O Bolsonaro quer porque quer dar esse golpe militar sem o apoio dos próprios militares, mas ele não tinha um motivo concreto. Agora ele tem. Ele convocou um dos maiores corruptos da história do país, que é o Roberto Jefferson, aquele que inventou a história do mensalão, depois falou que não era assim. E o Roberto Jefferson, que é aquele que faz qualquer coisinha por pouquinho, ele foi lá e falou que é um golpe, uma tentativa de golpe contra o Bolsonaro, um golpe com apoio de Rodrigo Maia, João Dória, Fernando Henrique Cardoso, Witzel e do STF. Todos eles estão tramando um golpe para tirar o presidente Bolsonaro. Vamos aqui desmascarar e desmontar todos os argumentos desses fascistas. Mas antes, se você quer que esse governo caia, se inscreve no canal. O desgoverno tem que acabar, a gente tem que voltar para o caminho certo, o caminho que não é o caminho de priorizar a economia e sim priorizar vidas, priorizar principalmente a vida das pessoas mais pobres. O governo Bolsonaro se recusa até a pagar o auxílio emergencial de R$600 para as pessoas. O tanto de gente que está com auxílio negado é uma coisa assim que não tem igual. E a demora para pagar é escandalosa. É um genocídio que o Bolsonaro está fazendo na área econômica. Enquanto outros países pagam para a população ficar em casa, o Bolsonaro finge que não é com ele, finge que a culpa não é dele e se recusa a pagar até o que o Congresso aprovou que ele pague. Então, se você é contra isso, se inscreve no canal, curte o vídeo, é um segundinho e ajuda o YouTube a mostrar a verdade para mais gente, porque quanto mais inscritos, mais chance do vídeo aparecer na página inicial do YouTube para pessoas que também não são inscritas. E aí a gente consegue contra-atacar com a verdade. Então vem com a gente, é um segundinho de graça. Agora vamos falar sobre o Roberto Jefferson e tudo isso. Olha só, Roberto Jefferson ontem participou de uma live. Roberto Jefferson, que foi condenado a 10 anos por corrupção no caso do mensalão, ele apareceu ontem no canal de um jornalista lá da extrema-direita, um desses que está naquele grupo. Existe um grupo chamado Marketing Bolsonaro, em que estão alguns jornalistas como Caio Coppola e outros lixos humanos. E esse jornalistinha também está nesse grupo. O nome dele é Oswaldo Eustáquio, uma coisa assim. Ele já foi condenado por fake news e ele estava lá com o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson falou que tem uma tentativa de golpe contra o Bolsonaro. Primeira coisa, golpe. Os bolsominions falaram que o golpe contra a presidenta Dilma não foi golpe. Veja bem, você tendo um grampo, no caso era o Romero Jucá, uma pessoa corrupta que não sabia que estava sendo gravada, dizendo que precisa fazer um acordo nacional com o Supremo e tudo, que já falou com os militares, que com a Dilma não dá porque todo mundo vai ser preso se a Dilma continuar no governo, porque a investigação da Lava Jato ia continuar e ia prender políticos, e que o único jeito de estancar a sangria era tirando a Dilma. Isso para eles não foi golpe. Para os bolsominions isso não foi golpe. Uma presidenta cair por pedaladas fiscais que foram assinadas pelo vice sem ela nem tomar conhecimento e com o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, um tribunal isento, não é indicado pela presidenta, dizendo que ela não teve culpa nas pedaladas, para eles aquilo não foi golpe. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, se ele aceitar o impeachment do Jair Bolsonaro, que já cometeu diversos crimes, não foi um nem dois, foram vários crimes, aí para eles é golpe. Então eles têm que começar a se decidir o que é golpe, o que não é golpe para eles. Eles têm que começar a estudar qual é a definição de golpe, porque se o que aconteceu com a Dilma não foi golpe, qualquer coisa que venha acontecer com o Bolsonaro não tem como ser golpe, porque ele cometeu vários crimes. Então não tem como aquilo ser um golpe. Mas okay, vamos voltar agora para o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson ele inventou aquela palhaçada do mensalão. Muita gente até hoje não sabe, mas o mensalão, na investigação que foi feita pela PGR e pela STF, não ficou provado, e na verdade ficou provado o contrário. Ficou provado que não houve nenhuma compra de votos. Foi um esquema de caixa 2 que não envolvia nem sequer dinheiro público, era dinheiro da Visa. Cartão Visa, VisaNet. E era dinheiro da VisaNet. E o Roberto Jefferson ele foi gravado pedindo propina. Ele foi gravado pedindo propina, porque a Visa ia pagar alguns eventos para os Correios, o Roberto Jefferson tinha algum cargo ali e estava pedindo propina. E aí ele foi condenado. Tanto é que no processo do mensalão no STF, o Roberto Jefferson negou que houvesse compra de votos. Ele só falou aquilo porque foi uma coisa midiática para sair na Globo, para aparecer e para tentar derrubar o governo Lula. O Roberto Jefferson, ele é isso. Ele é um corrupto de aluguel. Paga um pouquinho, ele fala o que quiser, contra quem quiser e a favor de quem desejar. Tanto é que a filha dele foi
fez parte do governo Temer, foi ministra do Temer, e agora ele apoia o Bolsonaro, um corrupto. Eu vi ontem vários bolsominions chamando o Roberto Jefferson de meu malvado favorito. Um cara corrupto, condenado por corrupção, que ficou preso, agora é o meu malvado favorito, um ladrão de dinheiro público. Os bolsominions mostram a que vieram, eles gostam de ter bandido de estimação. Tá. Aí o Roberto Jefferson fala que é esse golpe. E esse golpe é todo em volta de uma PEC, que é a PEC, é uma PEC de 2003, veja bem, de 2003, de 17 anos atrás, que, segundo o Roberto Jefferson, essa PEC diz que os presidentes da Câmara e do Senado, que no caso é o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, eles não podem serem reeleitos, eles não podem ser reeleitos no ano que vem. Então, em 2021, no começo do ano que vem, acaba o mandato deles e vai mudar o presidente da Câmara e do Senado, ok. E o Rodrigo Maia estaria querendo aprovar uma PEC que possibilita que ele seja reeleito presidente da Câmara. Ok. E, em troca disso, ele vai comprar apoio de políticos, aí entre eles está Fernando Henrique Cardoso, PSDB, DEM, João Dória, e se esses políticos apoiarem essa PEC, o Rodrigo Maia vai aceitar o impeachment do Bolsonaro. Essa é a narrativa do golpe do Roberto Jefferson. Como se o Bolsonaro não tivesse cometido vários crimes, como se pedir ditadura não fosse crime, como se falar que as eleições foram fraudadas e não apresentar prova não fosse crime, como se orientar as pessoas a sair de casa contra a Organização Mundial da Saúde, contra a orientação de todos os países do mundo não fosse um crime de pandemia que dá de 10 a 15 anos de prisão, como se tossir em manifestantes não fosse crime e tudo mais. Eles fingem que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum e que o Bolsonaro é honesto, como se ter funcionário fantasma e como não fosse crime, como se ele falsificar até a nota fiscal do posto de gasolina que ele colocava o carro para roubar dinheiro público quando ele era deputado. Eles fingem que isso não aconteceu, a rachadinha também finge que não aconteceu e tal. Eles fingem que o Bolsonaro é uma pessoa honesta e realmente, se um político honesto sofre impeachment, é golpe. Olha, a Dilma tá aí para servir de exemplo. O Bolsonaro não é honesto, então a narrativa do Roberto Jefferson não faz sentido. Só que tem um outro problema, a tal da PEC, que eles falam, o Rodrigo Maia criou essa PEC e ele quer apoio dos partidos. Quem eles citam ali é o DEM, que é o partido do Rodrigo Maia, é o PSDB, que votou para o Rodrigo Maia ser presidente da Câmara, e a PEC é de 2003. Como é que o Rodrigo Maia ia criar em 2003? Ele nem sonhava em ser presidente da Câmara dos Deputados. Como é que em 2003 ele ia criar uma PEC pensando, daqui 17 anos eu vou ser presidente, e aí eu vou aprovar essa PEC? Não, nem faz sentido isso. É uma PEC de 2003. Eu também sou contra o Rodrigo Maia continuar, eu sou contra qualquer que se perpetue lá como presidente da Câmara ou do Senado por muito tempo. Assim como o Renan Calheiros ficou muito tempo, outros ficam muito tempo. Eu sou contra isso, todo mundo é contra. Mas ligar isso a uma possibilidade de golpe, você tem que ser muito, mas muito burro. Até porque o PSDB, o DEM, esses partidos aí sempre votam com o Rodrigo Maia. Até porque se o Rodrigo Maia quisesse realmente dar se manter no poder, é simples. É só ele financiar a cassação da chapa do Bolsonaro e ele nem precisa dessa PEC, porque em 2021, o Bolsonaro sendo cassado, a chapa dele sendo cassada, teremos eleições indiretas e quem ganha a eleição indireta é o Rodrigo Maia. Enfim, acabou. Aí ele ganha a eleição para ser presidente do Brasil, não para ser presidente da Câmara. Olha só que coisa. Então o Rodrigo Maia não precisaria dar um golpe no Bolsonaro. Se ele aceitar o impeachment do Bolsonaro é porque o Bolsonaro claramente cometeu vários crimes. E aí eu vejo, nisso tudo, os bolsominions começam a falar, o gado bolsonarista começou a inventar que teve uma reunião ontem entre o Rodrigo Maia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, que estavam representantes do Witzel do Rio de Janeiro, como se o governador do Rio de Janeiro tivesse alguma coisa a ver com o impeachment do Bolsonaro. O que tem uma coisa a ver com a outra? Claro que o Witzel quer ser candidato em 2022, mas uma coisa não tem a ver com a outra. O Witzel é governador do Rio, o impeachment do Bolsonaro agora não muda nada para ele. O que muda para ele é o Bolsonaro estar desmoralizado em 2022, e já está em 2020, 2 anos antes do Bolsonaro já está desmoralizado, já é uma pessoa inelegível. O Bolsonaro não ganha eleição de ninguém hoje em dia. Talvez nem para síndico de prédio ele consiga se eleger, talvez ali nos bairros bolsominions, mas talvez nem isso. Pois bem, eles inventaram essa reunião que nunca aconteceu, obviamente, nunca aconteceu, para dizer que é um golpe com o Supremo e tudo. Engraçado que no caso da Dilma, uma pessoa sem saber que estava gravada falando que conversou com militares, que era um golpe com o Supremo com tudo, que tinha que tirar o Teori Zavascki, que depois foi assassinado, e aí não era golpe. Agora, um corrupto
falando para um jornalista condenado por fake news, aí eles acreditam que há golpe. Então os bolsominions têm que começar a se decidir realmente. Só que tem uma coisa, aí eu começo a ver ministros do STF, o Barroso falou que está assustado com os ataques à democracias. Aqui, Barroso, aqui para você. Sabe quem atacou a democracia? O que me assusta? Me assusta ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o primeiro a assinar o documento dizendo que o Lula não poderia ser candidato, foi o Barroso. Isso é que é assustador. Esse canalha falar agora que está com medo de ataques à democracia. Ele foi o primeiro a atacar a democracia, tirando o candidato que ia ganhar a eleição. Quem colocou o Bolsonaro ali, quem começou a colocar, foi o próprio Barroso. O que me assusta é ministro do Supremo Tribunal Federal que tem encontro com bancos, com corretora como a XP, como o Luiz Fux, o Barroso, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal que fica em conluio com um procurador corrupto de primeira instância, como o Barroso e o Dallagnol ficaram em conluio tantas vezes para atacar o PT. Então o Barroso ele tem que começar a se situar nisso aí. Por falar em Barroso, depois de tudo que ele fez para colocar o Bolsonaro, agora ele fala essas coisinhas, mas atitude, não, atitude, nem o Barroso e nem ninguém da STF toma. Eles estão acovardados. O que o Lula falou em 2016, que o Sérgio Moro, que é ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro tá caladinho, que o Sérgio Moro colocou o grampo fora do contexto, era verdade. O STF está acovardado. Na época não estava, na época o STF estava bem... o contrário de acovardado, estava bem da vida. Agora o STF está realmente acovardado. Na frente de um verdadeiro golpista, o STF se acovarda. E o Bolsonaro, ele vai seguir com essa tentativa, com essa narrativa. Por quê? Se ele conseguir convencer o gado dele, e ele está conseguindo, ele consegue, de que há uma tentativa de golpe, olha só, de golpe, aí ele consegue convencer algumas pessoas a fazer alguma coisa. O problema do Bolsonaro é que ele não consegue convencer os militares. Os militares não querem isso. Os militares ficaram bravos com o que o Bolsonaro fez ontem. Foi uma humilhação para as Forças Armadas, um presidente fascista, um presidente corrupto, fazer o que ele fez ontem. É uma humilhação. E os generais, tanto da ativa como não da ativa, não estão nem um pouco felizes com o que o Bolsonaro está fazendo. Ele está enfiando as Forças Armadas no meio de uma crise que não é das Forças Armadas. Não tem general, pensa bem. Tem uns babacas que falam, olha, mas o Bolsonaro está comprando os generais, o Bolsonaro está comprando com cargos. Você acha que tem algum general que quer apoiar o Bolsonaro num golpe em que o Bolsonaro vai ser chefe e ele vai ter que ficar batendo continência pro Carluxo, pro Eduardo Bananinha, pro Flávio Bolsonaro e pro Olavo de Carvalho? Você acha que algum general, um cara que demorou anos, décadas para chegar onde chegou, fez tudo isso para depois bater continência para um imbecil que tem miolo frouxo como o Carluxo? Não vai, mas não vai mesmo. Para o general bater continência para capitão, gente, não acontece. A possibilidade é zero. Até porque o Bolsonaro já deixou bem claro o que acontece com quem o apoia e depois o que ele faz quando essa pessoa é descartável. Olha o que aconteceu com o Bebiano. O Bebiano até morreu. O Bebiano apoiou o Bolsonaro, foi um dos principais responsáveis pela eleição dele. O Bebiano estava com o Bolsonaro em toda a campanha, foi quem apoiou o Bolsonaro a ser presidente, e talvez ele não fosse nem candidato se não fosse o Bebiano. Mas não deu 2 meses, ele jogou o Bebiano no lixo. Olha o general Santos Cruz, general que também era ministro e foi demitido em março do ano passado, nem 3 meses de governo. O Carluxo fritou o cara, acabou com a reputação do cara. Os fascistas xingaram até a esposa do cara, filhos, fizeram uma devassa na vida do general. Você acha que os generais que estão agora, eles não sabem disso? Que se eles derem todo o poder ao Bolsonaro, o Bolsonaro os descarta na hora que bem entender e aí vai persegui-los, porque tem um cara louco que é o guru do Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele não para de xingar os militares. Não para, ele só xinga militares, ele acha que os militares são comunistas. Então, não é a possibilidade nenhuma. A única possibilidade do Bolsonaro tentar é esboçar um golpe miliciano infiltrando milícias nas polícias estaduais. Mas isso parece que não vai dar tão certo, porque esse golpe já foi vacinado pelo Camilo Santana lá no Ceará e os governadores dos outros estados perceberam que havia essa tentativa. Então isso já foi desarticulado. Talvez eles tentem rearticular para colocar mais milicianos na polícia. Até o próprio Olavo de Carvalho falou ontem, ele falou, os governadores vão acabar presos pelas suas próprias polícias estaduais. Acho difícil, viu?
Acho muito, muito difícil. Até porque o que o Olavo de Carvalho fala não se leva a sério. Ele só fala, fala, fala e não acontece nada. O Bolsonaro hoje já recuou e ele segue na tentativa desesperada dele. O Bolsonaro sabe que ele está com os dias contados. Só não há impeachment dele ainda, porque o Bolsonaro ainda tem certo apoio. O Rodrigo Maia está esperando. O Rodrigo Maia sabe que daqui 2, 3, 4 semanas no máximo, o número de mortes no Brasil vai escalar de uma maneira assim assustadora. Aí sim vai ser assustador o número de mortes por coronavírus. E aí o discurso do Bolsonaro não se mantém. Não tem como esses retardados que foram ontem na rua apoiar o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava lá tossindo em cima deles, quando começar a morrer os familiares deles, não tem apoio que fique. Você pode apoiar um político quanto você quiser. Na hora que esse político é responsável, direto ou indireto, pela morte dos seus parentes e que ele nega uma doença que está matando pessoas que você ama, não, o apoio acaba na mesma hora. Não que eu esteja torcendo para o vírus, mas isso é a realidade. Não tem país nenhum no mundo que ganhou do vírus. Quem tentou, e o Boris Johnson, o Donald Trump estão aí para provar, quem tentou falhou miseravelmente. Eu estou falando de pessoas muito mais inteligentes que o Bolsonaro, então imagina. E de países com muito mais estrutura que o Brasil. Então só imagina o que vem pela frente, o tamanho da desgraça que o Bolsonaro está se metendo. Minha opinião, ele vai acabar preso. Falou.